E aí, pessoal, tudo bom com vocês? Professor Eduardo Jorel aqui. Vamos dar prosseguimento ao nosso curso de História Regional da Amazônia. Mas antes, um pequeno recadinho. Se você está gostando das nossas videoaulas, considere contribuir aqui com o nosso canal. Você pode fazer uma contribuição financeira através da chave Pix que está aparecendo aí no cantinho da sua tela. A chave Pix é um e-mail, ejorel@gmail.com. Repetindo, ejorel@gmail.com. Ou então você também pode utilizar o código QR que está aparecendo aí no cantinho da sua tela. Você pode contribuir com o valor que você quiser, tudo bem? Mas se você não tiver condições de fazer uma contribuição financeira, não tem problema, você também pode contribuir de outra maneira. Você pode curtir os nossos vídeos, você pode compartilhar com os seus amigos e dessa forma você também vai estar fazendo uma excelente contribuição. Tudo bem? Agora chega de conversa e vamos para a nossa aula. Bons estudos! Olá, meus amigos e minhas amigas. Continuando o nosso curso de História Regional da Amazônia e Rondônia, professor Eduardo Jorel aqui. Lembre-se de deixar a sua contribuição através da chave Pix, que está aparecendo aí no cantinho da sua tela. Você também pode utilizar o código QR. Qualquer contribuição sempre será muito bem-vinda, tá bom? Então, meus irmãos e minhas irmãs, chegamos agora à aula de número 21, a parte 2, a segunda parte da aula de número 21, e o tema está aparecendo aí no cantinho da sua tela. É o período do desenvolvimentismo, 1950 e 1960. Então, se você perdeu a primeira parte da aula de número 21, não tem problema, dá uma pausa nesse vídeo, volta lá no vídeo anterior e você vai ver a primeira parte da aula sobre o período do desenvolvimentismo. Depois você volta aqui e continua a estudar o desenvolvimentismo na Amazônia, entre 1950 e 1960, tá bom? Então vamos lá, começando a aula de número 21, parte 2, e agora nós vamos estudar especificamente um tema sobre Rondônia, que está aparecendo aí na sua tela. Os garimpos de cassiterita em Rondônia, entre 1950 e 1960. É um tema muito importante para a economia e para a história de Rondônia. Então, vamos começar com os achados do minério da cassiterita. Olha aí que está aparecendo na sua tela, sobre a origem da extração mineral de cassiterita em Rondônia. Em 1955, lá em meados da década de 50, foi descoberta cassiterita em Rondônia, na região do rio Machadinho. Então, preste bem atenção, se ligue nesse mistério. A cassiterita é um minério fundamental para a fabricação do estanho. O estanho é matéria-prima para a fabricação de inúmeros equipamentos fabricados pelas indústrias automotivas e as indústrias da linha branca. Por exemplo, os automóveis, as latarias dos automóveis, todas elas são feitas de cassiterita, os eletrodomésticos, geladeira, fogão, tudo isso é feito com base na cassiterita, tá bom? Então, a história de Rondônia tem um elemento central para também a compreensão da história do Brasil. A descoberta de cassiterita em Rondônia, 1955, lá na região do rio Machadinho. Tudo bem? Muito bem, então preste bem atenção. A cassiterita em Rondônia, logo que foi descoberta, passou a ser alvo dos donos dos antigos seringais. E logo posteriormente à primeira descoberta, lá no rio Machadinho, muitas outras descobertas de fontes de cassiterita, de minas de cassiterita, foram descobertas ao longo de dois rios, nas margens e nos afluentes de dois rios importantes para Rondônia. E é isso que você deve compreender. A área de exploração de cassiterita que se formou em Rondônia. Então acompanhe comigo o segundo item. Olha aí comigo que você vai entender a região alvo de extração de cassiterita. Muitos seringais nas regiões de dois rios, o rio Jamari e o rio Machadinho, foram convertidos em garimpos de cassiterita a céu aberto. Então, essas foram as áreas, esses foram os locais onde houveram as descobertas do minério de cassiterita. O vale do rio Machadinho, ou seja, o rio Machadinho e todos os seus afluentes,
e o rio Jamari e também os seus principais afluentes, o rio Candeias, rio Maçangana. Portanto, essas foram as áreas principais de exploração de cassiterita. E os seringais, os antigos seringais dos vales desses rios, foram convertidos em garimpos de cassiterita. Os donos dos seringais, os seringalistas, se transformaram em donos de garimpos. Então, nós temos aí uma modificação na estrutura econômica e social. Seringais foram transformados em garimpos e donos de seringais foram transformados em donos de garimpos, porque a cassiterita foi descoberta nos seus seringais. O ciclo da cassiterita, a exploração de cassiterita foi tão grande, tão importante para a história de Rondônia, que no auge, lá por volta de 1970, no momento máximo da exploração de cassiterita, estima-se que cerca de 10 mil pessoas estavam envolvidas diretamente na extração de cassiterita. Olha aí o último item que você vai ter a dimensão do tamanho que se tornou os garimpos de cassiterita em Rondônia. 10 mil pessoas, àquela época, lá por volta da década de 1960, 70, representava algo em torno de 10% da população de Rondônia. Então, por volta de 1970, a população de Rondônia tinha aproximadamente 100 mil habitantes. 10% dessa população, 10 mil pessoas, estavam envolvidas diretamente na extração de cassiterita, fora aqueles que estavam envolvidos de maneira indireta. Então, a quantidade de pessoas envolvidas na extração de cassiterita foi gigante. Isso quer dizer que você deve considerar que o momento da cassiterita é um momento fundamental para a história de Rondônia, porque muitas pessoas vieram para Rondônia quando houve a descoberta de cassiterita. Lembre-se, nas regiões, nos vales dos rios Machadinho e o rio Jamari. Tudo bem? Agora vamos às características da exploração de cassiterita nas décadas de 1950 e 1960. 3 características fundamentais. A primeira delas está aparecendo aí na sua tela. Inicialmente, nos momentos iniciais, década de 50, década de 60 principalmente, no auge, a garimpagem era realizada de forma manual. Os garimpos eram a céu aberto. Portanto, não havia um controle mecanizado, era um garimpo a céu aberto e os garimpeiros faziam o seu trabalho manualmente. Essa era a primeira característica que marca o período da cassiterita em Rondônia. Garimpagem manual, sem grandes equipamentos necessários para fazer uma prospecção mais aprofundada. E os garimpos eram a céu aberto. Os garimpos eram feitos nas margens dos rios, logo quando a cassiterita era encontrada, e imediatamente já se iniciava ali um garimpo a céu aberto, com derrubada da floresta, revirada do solo para a extração de cassiterita. Segunda característica que está aparecendo na sua tela. A extração manual de cassiterita, como o garimpo era manual, atraiu inúmeros trabalhadores para Rondônia. Isso quer dizer que nós temos um novo processo de ocupação. A história de Rondônia é marcada por isso, por vários e sucessivos processos de ocupação, como, por exemplo, no primeiro ciclo da borracha, um processo de ocupação ao longo dos rios, feito por seringueiros que vinham da região Nordeste, na construção da estrada de ferro Madeira-Mamoré, um novo processo de ocupação, na Comissão Rondon, a construção do telégrafo, mais um processo de ocupação. Então, a história de Rondônia é caracterizada por vários e sucessivos processos de ocupação. Tudo bem? No período da cassiterita, década de 50, década de 60, nós temos de novo mais um processo de ocupação. Mais um processo de ocupação cujo principal fator foi a imigração de nordestinos, de novo. Então, veja que nós temos 3 grandes processos de ocupação para Rondônia, em que envolvem os nordestinos. No primeiro ciclo da borracha, no segundo ciclo da borracha, na época da Segunda Guerra Mundial, e a chegada dos soldados da borracha, e agora na cassiterita, mais uma vez, a chegada de muitos nordestinos, só que dessa vez para os garimpos de cassiterita, já que a garimpagem era manual e era feita a céu aberto. E a terceira característica é lá na década de 60, já no início da década de 60, que começam a aparecer em Rondônia as primeiras empresas
de mineração mecanizada. Então perceba que nos momentos iniciais dos achados de cassiterita, a garimpagem era feita de forma manual. Paulatinamente, com o passar dos anos, a garimpagem foi sendo transformada em mecanizada. Porque na década de 1960 começaram a surgir as primeiras empresas de garimpagem mecanizada, mineração mecanizada. A Ibexabá, primeira grande empresa de mineração mecanizada, a mineração Jacundá, também uma grande empresa de garimpagem mecanizada. Então, na década de 60, nós temos, então, dois grandes tipos de extração de cassiterita. Elas coexistiram, e você pode anotar isso que é muito importante. Ao mesmo tempo em que existia a garimpagem manual, passou a existir também a mineração mecanizada nos rios Machadinho e também no rio Jamari. Então, a década de 60, 60, tem essa característica marcante, a coexistência da garimpagem manual, juntamente com a mineração mecanizada de cassiterita em Rondônia, tá bom? Uma outra característica que está aparecendo na sua tela. A descoberta de cassiterita em Rondônia promoveu uma mudança da matriz econômica do território. Isso é muito importante, é fundamental. Pega a sua caneta marca-texto e sublinha essa parte, que ela é muito importante mesmo. A descoberta de cassiterita em Rondônia promoveu a mudança da matriz econômica de Rondônia. Por quê? Antes da cassiterita, a estrutura econômica de Rondônia estava assentada no extrativismo vegetal, especialmente da borracha. Antes da descoberta de cassiterita, Rondônia vivia de extração de borracha nos seus seringais. Mas você aprendeu que depois do segundo ciclo da borracha, a borracha da Amazônia entrou em crise novamente. A descoberta de cassiterita promoveu a mudança da matriz econômica. Paulatinamente, o extrativismo vegetal da borracha foi sendo abandonado e foi entrando em cena o extrativismo mineral, a mineração da cassiterita. E, na medida em que os garimpos de cassiterita avançavam, na medida em que eram descobertos novos achados de cassiterita no Vale do Rio Machadinho, no Vale do Rio Jamari, mais e mais seringais eram transformados em garimpos. E, portanto, com a avançada cassiterita, nós temos, então, a transformação dos seringais. Seringais sendo convertidos em garimpos. Isso quer dizer que, à medida em que a cassiterita avançava, a crise da economia da borracha se aprofundava, a ponto de, olha aí, em 1967, o BASA, o Banco da Amazônia, então, encerrou definitivamente o financiamento aos seringalistas que ainda tentavam se manter na economia da borracha. Então, veja o seguinte, depois da Segunda Guerra Mundial, quem ainda sustentava a economia da borracha era o BASA, o Banco da Amazônia, que fornecia financiamento aos donos dos seringais para manter a estrutura de extração de látex e manter os seus seringais. Mas, à medida em que a crise da borracha se aprofundava, era se tornando quase impossível o BASA manter os seringais ativos. Então, em 1967, o BASA encerrou o financiamento aos seringalistas que ainda se dedicavam à economia da borracha. Então, considera que 1967 enfim, a morte do sistema da borracha, porque é o fim de todo o financiamento que o BASA fornecia para os donos dos seringais, tá bom? Mas agora nós temos também um problema da cassiterita, a crise do ciclo da cassiterita em Rondônia. E a crise do ciclo da cassiterita em Rondônia tem uma data específica que está aparecendo na sua tela. 1970, 1970. O governo federal, o Ministério de Minas e Energia, baixou uma portaria proibindo a garimpagem manual de cassiterita. Agora, dê uma pausa e preste bem atenção. Você aprendeu, agora há pouco, que na década de 60, passou a coexistir dois modelos de extração de cassiterita em Rondônia. A garimpagem manual, que não exigia uma quantidade grande de capitais, de ferramentas, maquinário para extração de cassiterita, ao mesmo tempo em que existia a garimpagem mecanizada. Esses dois modelos coexistiram durante aproximadamente 10 anos, década de 1960, 60.
Em 1970, o governo federal proibiu a garimpagem manual. Somente a garimpagem mecanizada estava autorizada. Então, 1970 considera-se a crise da cassiterita em Rondônia. E a crise da cassiterita é essa mudança na forma de extração. Houve a proibição da garimpagem manual. Por que o governo federal fez isso? Então, está aparecendo na sua tela. Olha aí o segundo item. O motivo pelo qual o governo federal proibiu a garimpagem manual. Alegava-se que os garimpos manuais eram predatórios e provocavam grande desperdício de minério. Isto é verdade, o garimpo manual tem essa característica, há um certo desperdício. E, portanto, o governo federal, usando essa alegação, proibiu a garimpagem manual. Resultado: somente as empresas com capacidade de realizar extração mecanizada, em outras palavras, somente as grandes mineradoras, somente essas empresas capazes de mecanizar a produção foram autorizadas a explorar a cassiterita em Rondônia. Então, em 1970, a gente tem uma mudança fundamental na forma de extração de cassiterita em Rondônia. Proibição da garimpagem manual e somente autorizada a garimpagem mecanizada. Resultado desta proibição. Olha as consequências para o território de Rondônia da proibição da garimpagem manual. Primeira consequência: na época em que havia o garimpo manual, houve uma migração muito grande de nordestinos para Rondônia. Porque a garimpagem era manual, mais simples, não havia necessidade de um grande investimento. Então, muitos nordestinos vieram para Rondônia para fazer a garimpagem de cassiterita. Com a garimpagem manual proibida, o governo expulsou os garimpeiros das regiões de mineração. Então, primeira consequência, em Rondônia houve uma emigração forçada, com E no início, emigração. Houve uma emigração forçada. Em outras palavras, os garimpeiros foram expulsos das áreas de mineração. É a primeira consequência muito importante. Uma crise social se abateu sobre o território de Rondônia. Os garimpeiros foram expulsos, todos aqueles que se dedicavam à garimpagem manual. Segunda consequência, a proibição da garimpagem manual resultou numa mudança na política no território de Rondônia. Até 1970, o governo federal tinha influência política marcante na política local. Mas, em 1970, como o governo federal proibiu a garimpagem manual e expulsou os garimpeiros, estes garimpeiros, então, encontraram algum apoio em políticos da oposição. E foi nesse momento em que um político da oposição ao governo federal, naquela época, que estava em Rondônia, conseguiu, então, liderar a insatisfação dos garimpeiros e tentou amenizar, de alguma forma, no cenário político, tentou criar algum tipo de estrutura para atender, ou pelo menos para auxiliar na saída desses garimpeiros. O nome desse político que se tornou importante em Rondônia, Jerônimo Santana. Portanto, segunda consequência da proibição da garimpagem manual foi que a oposição conseguiu vencer a eleição para deputado federal em 1970. Até aquele momento, os deputados federais de Rondônia eram do partido do governo, lá da época da ditadura militar, a Arena. Mas, como em 1970 houve uma insatisfação generalizada contra o governo federal, porque os garimpeiros foram expulsos, a oposição saiu vencedora na eleição. E em 1970, pela primeira vez, o MDB, que fazia oposição à ditadura militar, o MDB conseguiu eleger o deputado federal de Rondônia. Jerônimo Santana foi eleito deputado federal por Rondônia, derrotando o candidato do governo, que era o Emanuel Pontes Pinto, da Arena. Portanto, é uma consequência política da crise da cassiterita, da expulsão dos garimpeiros lá dos rios Machadinho e também do Jamari, da garimpagem manual. Tá bom? Meus irmãos, minhas irmãs, chegamos ao final da nossa segunda aula sobre o período do desenvolvimentismo. Muito obrigado pela sua atenção e lembre-se, se você puder, deixe uma contribuição através da chave Pix que está aparecendo aí na sua tela, através do e-mail
ejorel@gmail.com, ou então você pode utilizar também o código QR. Qualquer contribuição sempre será muito bem-vinda. Mas, se você não puder fazer uma contribuição financeira, não tem problema. Você pode curtir os nossos vídeos, compartilhe com seus amigos, porque assim o YouTube vai entender que são vídeos muito bons, de boa qualidade, e vai também estimular os vídeos para a comunidade. Então, meus irmãos e minhas irmãs, muito obrigado pela sua atenção e até a próxima. Tchau, pessoal.